E nós vamos conversar com a professora no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Thalita Tancheit. Bom dia, Thalita. Olá, bom dia. Thalita, o Chile realizou eleições ali em maio para definir os representantes do processo constituinte. Inclusive, nós conversamos na ocasião e você dizia que ali tinha havido uma espécie de punição, tanto à direita tradicional como também à centro-esquerda por parte do eleitorado, e também houve um reconhecimento nas urnas das mobilizações, das manifestações sociais que o Chile vive já há alguns anos e que apareceram com mais força em 2019. Mas hoje parece que há uma insatisfação de parte da sociedade chilena em relação ao andamento do processo constituinte. Qual o cenário em relação à Assembleia Constituinte chilena hoje, Thalita? Obrigada pela pergunta. Bem, retomando um pouco aquilo que a gente conversou lá nas eleições de maio, de fato teve um voto de punição, né? As duas coalizões tradicionais que organizaram o sistema partidário chileno desde a transição à democracia, tanto da direita tradicional quanto da esquerda tradicional, e no processo constituinte nós tivemos a irrupção de independentes e um fortalecimento de uma coalizão de esquerda representada pelo Partido Comunista e pela Frente Ampla. O que vem acontecendo em torno da Constituinte me parece que são dois processos. Por um lado, nós temos já o colapso da lista del Pueblo, que foi a lista mais votada para a Constituinte, uma lista composta por independentes, e que desde o princípio da Constituinte já demonstrou-se inviável do ponto de vista de uma coalizão. Então, isso dificultou, digamos assim, o espaço de articulação de independentes no processo constituinte, o que traz um pouco de desconfiança com relação à independência do processo, em um contexto em que os partidos políticos estão muito deslegitimados perante a sociedade. Mas, de outro lado, há uma campanha pública de difamação da Constituinte que é constante por parte dos grandes meios de comunicação e por parte da direita, que ao invés de estarem buscando, né, de fato, fazer deste processo legítimo, transparente, né, o mais benéfico possível para o país, estão só querendo jogar água no processo, encontrar pelo em ovo, ver as partes que não estão funcionando, né, porque de fato eles são minoria e não estão muito compromissados com esta virada de página do Chile, né? Com a democratização do país. E nesse processo houve a eleição de muitos candidatos independentes, evidenciando uma fragilidade partidária do sistema chileno. Isso também acaba contribuindo para haver uma dificuldade em se chegar a consensos dentro desse processo da Assembleia Constituinte, Thalita? Olha, não dá para falar muito sobre a Constituinte ainda, porque até esta segunda, né, até este 18 de outubro, a Constituinte estava apenas aprovando o seu regimento. Então, foi segunda-feira que ela começou a ser redatada. Me parece que a aprovação do regimento teve desacordos, é claro, né? Isso é esperado de qualquer arena institucional, mas foi aprovado um bom regimento, e que eu acho que é importante destacar que existem diversos aspectos que prevêem a participação popular no processo constitucional, que eu acho que é algo muito significativo, e eu acho que o processo de redação, né, que é o que foi iniciado agora no início dessa semana, será realizado de maneira conflituosa, é claro, mas com grandes maiorias dentro desse espaço, né? Porque a Constituinte ela requer maioria de 2/3 para que o texto possa entrar na nova Constituição.
Então, vai ter a maioria, essas grandes maiorias necessárias para dar legitimidade ao processo. Agora, hoje, dia 20 de outubro, a gente está a pouco mais de um mês das eleições presidenciais no Chile. Boa parte das pesquisas mostra a liderança do candidato de esquerda, Gabriel Boric, com o candidato do atual presidente Sebastián Pinheiro, Sebastián Sichel, que daí com percentuais bastante tímidos, pelo menos segundo os últimos levantamentos. Agora, existe aí uma surpresa que alguém que já foi candidato, né, José Antônio Cast, inclusive nas últimas eleições, mas foi uma candidatura irrelevante, que parece que agora ele está conseguindo conquistar pelo menos parte dos votos do que seriam de uma direita tradicional chilena, sendo que ele é um candidato extremista, né? Até muita gente faz comparação dele com Jair Bolsonaro. Que análise se pode fazer desse momento do cenário eleitoral no Chile? Bem, eu acho que é um cenário de incertezas, porque nós temos 3 candidaturas que estão brigando pelo segundo turno, né? O Boric, que estará no segundo turno, né? O candidato desta coalizão, que é a Prueba de Dignidade. E temos brigando pelo segundo turno tanto a candidatura da Jasna Provost, que é da coalizão de esquerda tradicional e que tem crescido nas pesquisas, quanto a candidatura do José Antônio Cast, que é essa que tem recebido maior atenção por parte dos meios de comunicação e que, de fato, é preocupante, né? Eu faria uma ressalva porque em 2017, nas eleições presidenciais do Chile, ele não obteve uma votação insignificante para a realidade do país. 8% dos votos, que foi o que ele obteve naquela época, era algo bastante representativo para um país em que sempre foi muito difícil romper essa hegemonia dessas duas coalizões dominantes, né? O Cast, ele é filho de um ex-oficial militar nazista que foi para o Chile após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Tem vínculos claros com o pinochetismo. Um dos seus irmãos é um ex-Chicago Boy e que foi ministro do Pinochet. Ele era desta direita tradicional e ele saiu dela após achar que ela estava se moderando, digamos assim, né? E ele encontrou um filão que você encontra hoje no mundo inteiro, né? Que é este filão do eleitorado, da sociedade, que não está conforme com os avanços em termos de igualdade, principalmente em agendas de gênero e de LGBT, por exemplo, né, que estão acontecendo no mundo inteiro e que ocorreram no Chile nos últimos anos. Mas tem uma questão específica do Chile que torna o Cast uma candidatura com maior apelo eleitoral, que é a questão da migração. Por quê? Porque o número de venezuelanos e, anteriormente, de haitianos que chegaram ao Chile é muito significativo. Isso para não falar de bolivianos e de peruanos que sempre cruzavam a fronteira. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu não me engano, existe 1 milhão de imigrantes no Chile que chegaram a partir de 2014 ou nos últimos anos. 1 milhão no país como o Brasil, de 220 milhões de habitantes, não faz nem cócega. Mas 1 milhão no país como o Chile, de 17 milhões de habitantes, se torna uma questão que tem que ser tratada com seriedade. E aí, é claro, o Cast, né, essa candidatura de ultradireita, vai tratar pela via do nacionalismo xenofóbico e que tem apelo eleitoral. E a esquerda, por não tratar, se omitir, por achar que é um assunto delicado, acaba perdendo terreno nesse espaço. Isso para não mencionar, né, o debate de lei e ordem pública, que é onde ele também tem apelo, e que também precisa ser
melhor abordado por parte da esquerda. Agora, a ascensão dele, assim fazendo uma comparação, né, mal comparando com Jair Bolsonaro aqui no Brasil, também tem uma relação com esse processo de transição democrática inconcluso que o Chile viveu? Sim e não, porque eu acho que o que o Chile está vivenciando é o fim, de fato, do pinochetismo, né? E a entrada de novos atores em cena. Então, assim como nós tivemos a entrada de novos atores do campo da esquerda, o do Parece que campo da direita. Thalita, eu vou pedir só para você repetir essa parte final porque travou a conexão. Então, você dizia que sim e não em relação a essa questão do processo democrático inconcluso do Chile, mas que o pinochetismo está chegando ao seu fim. Então, queria que você pegasse a partir daí porque a gente não conseguiu ver a resposta completa. Ah, agora vocês me escutam? Agora sim. Tá ótimo. Eu acho que sim e não, né? Como eu dizia, eu acho que assim como nós vivenciamos, né, a reativação da ação coletiva no Chile e a entrada, né, a chegada de novos atores de esquerda, o CAIX, ele representa a chegada de novos atores de direita que o Chile terá que conviver nesta nova etapa democrática do país. Então, eu associaria o CAST mais a um processo global, né, de irrupção de lideranças e de partidos de ultradireita. Eu diria que ele está mais associado a este processo recente. Agora, é claro que ele também mobiliza viúvos da ditadura, né? A grande questão, por exemplo, das eleições no Chile é porque as eleições são facultativas. Então, o voto ele é opcional. E no voto para a Constituinte, para definir os representantes da Constituinte, por exemplo, houve uma grande abstenção, maior do que em outras faixas etárias, de pessoas com mais de 60 anos, que é justamente a parcela do eleitorado que o CAIX mobiliza, né, no sentido de ir às urnas e que tem ainda muitos viúvos da ditadura. Então, é uma questão complexa, eu diria, né, marcada por rupturas e continuidades, mas eu prefiro associar o CAIX a este fenômeno global de ascensão da ultradireita, que o Chile precisará conviver mesmo nesta sua nova etapa, né? E falando desses fenômenos globais, ou fenômenos que na verdade ultrapassam as fronteiras. Na semana passada, o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, ele decretou um estado de emergência na parte sul do país para ampliar a possibilidade do uso da força policial contra o movimento indígena Mapuche. E tivemos também agora o presidente do Equador, Guilherme Lasso, decretando um estado de exceção pelo período de 60 dias sob a justificativa de combater a violência e o narcotráfico. Isso acontece num período muito curto, né? Inclusive teve uma visita ali do secretário de Estado dos Estados Unidos a Quito. Preocupa um pouco esse tipo de reação? Claro que são contextos diferentes dos dois países, mas esse tipo de fórmula ser aplicada com uma relativa facilidade por governos da região? Acho que preocupa bastante, inclusive esse secretário de Estado, né, o Antony Blinken, que visitou Quito ontem. Hoje, se eu não me engano, está a caminho da Colômbia, que, digamos assim, é o bastião, né, da direita na América do Sul, uma vez que é um país que só teve em sua história governos de direita, não participou do giro à esquerda, né, da onda rosa, do ciclo progressista. E eu tenho a impressão que com o arrefecimento da pandemia, né,
com o aumento das taxas de vacinação na América do Sul, nós estamos voltando a ter a circulação de pessoas, então encontro entre presidentes, visita de secretários de Estado dos Estados Unidos, coisas do tipo, e estamos retornando a ter uma rearticulação da direita na região, né? Ontem, quando eu estava assistindo todas essas notícias, porque o que também saiu é que houve, né, um planejamento de um assassinato ao presidente da Bolívia, Luiz Arce, por parte de mercenários colombianos, mesmo os mercenários que há poucos meses assassinaram o presidente do Haiti. Eu ainda não sei muito bem como nós articulamos todos esses acontecimentos. Mas, de fato, nós temos uma ofensiva do neoliberalismo autoritário na região e que agora se depara com algo que me parece que não era tão esperado por parte da direita, né? Que é a retomada com força da esquerda no âmbito institucional. Então, nós tivemos, né, a Bolívia elegendo um presidente de esquerda no ano passado, nós tivemos o Peru elegendo um presidente de esquerda nesse ano, e dois países que são fiéis da balança, na medida em que são os principais países em termos de população e de economia e de geografia da América do Sul, que são Brasil e Colômbia, com grandes chances de, no Brasil, né, de retomada de um governo de esquerda no ano que vem com a eleição do Lula, e na Colômbia uma esquerda competitiva como nunca se viu antes. Então eu imagino que isso deva preocupar a direita e deva preocupar, sem dúvidas, os Estados Unidos, né, e os planos que eles têm para nós, porque a crise, né, Our Brand is Crisis, é o nome de um filme, nossa marca é a crise. A crise, ela é um interesse do norte global sobre o sul global e particularmente sobre a América do Sul. Então eu acho que essa retomada da esquerda é algo que preocupa eles. Thalita, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Pode contar comigo para as próximas. Obrigado. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com a professora no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Thalita Tancheit. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.